PT. O PT tem eleições, né? Então aí vão decidir o novo presidente do PT. Hoje, na coluna de Mônica Bergamo, nossa rainha, tem aí informações a respeito do que está se discutindo dentro do partido. E lideranças do PT querem lançar o nome dele, sim, José Dirceu, para a presidência do PT. E a indicação de Dirceu está movimentando lideranças do partido e também de movimentos sindicais. A avaliação desses que querem Dirceu no comando do partido é de que o ex-ministro seria o único nome com força para defender a legenda nos 2 anos que faltam para as eleições presidenciais, defender o governo, ter voz firme no país, né? Dirceu repete que vai fazer 80 anos e não quer de jeito nenhum presidir a legenda, porque já fez isso a vida inteira em décadas passadas, mas outros acham que é possível convencê-lo, enfim. Há essa discussão neste momento. O candidato dele para o cargo, Dirceu tem dito, que é o prefeito de Araraquara, a gente até entrevistou ele recentemente aqui, o Edinho Silva, que também conta com o apoio de Lula, mas há neste momento essa movimentação no partido e também nos movimentos sindicais. O que você acha, hein, Otales? Dirceu no comando do PT seria uma boa para defender o governo ou seria um tiro no pé? Não, não seria um tiro no pé. É fato que o Dirceu tem uma voz forte, muito forte dentro do PT. Agora, é fato também que um pouco dessa propensão ao nome do Dirceu é resistência ao Edinho Silva. Resistência ao Edinho Silva por quê? Porque ele é a escolha do Lula. É a escolha de um entendimento entre o PT e o governo federal maior. E uma parcela boa do PT, uma grande parcela do PT, quer que o PT continue puxando para a esquerda. Enquanto o Lula tenta lá lidar com passos de algodão com a Venezuela, por exemplo, com o Maduro, o PT quer que o Brasil apoie o governo do Maduro, que é uma coisa que o Lula já está em outra. Então, há essa diferença entre a postura que o PT gostaria que o governo tivesse e a postura que o governo tem e que gostaria que o PT tivesse. A postura que o governo gostaria que o PT tivesse é a postura do Edinho Silva. A postura que boa parte do PT gostaria de ter era uma postura mais combativa, mais à esquerda. E o Dirceu traria essa possibilidade. Hoje tem no PT, nas esquerdas, em geral, você está sem nomes. Sem nomes de expressão. O único nome de expressão forte que tem é o Lula. Daí ele ser candidato à reeleição. Não existe no PT esse nome forte, esse nome de expressão. É a tentativa de recuperar isso com o Dirceu. Para o PT, pode até ser bom, mas para o governo, não sei. Não sei se será bom, porque vai ser o início de a manutenção de um certo descompasso entre o PT e o governo, que já existe hoje em dia. A imagem de José Dirceu, né, para a oposição é algo muito forte, né? Sempre quando aparece alguma coisa relacionada a José Dirceu, a oposição vem com tudo para cima. O que você acha, hein, Josias? Isso seria, o Thales está dizendo aí, na opinião dele, que poderia valer para o PT isso, mas não seria talvez positivo para o governo. O que você acha? Se for para o PT, vai ter impacto no governo? Como é que você vê esse retorno de José Dirceu, que conseguiu, né, na justiça, ter a anulação, né, das suas condenações, e aí agora ele vai querer inclusive ser candidato, e agora tem essa possibilidade, segundo algumas lideranças, de voltar ao comando do PT. O objetivo central do Partido dos Trabalhadores hoje, Fabíola, é reeleger o Lula, né, em 2026. O Lula não será candidato se não quiser, mas se tiver desempenho para isso, se tiver saúde, será candidato. Então, o objetivo central do Partido dos Trabalhadores é reter o governo sob a sua legenda, sobreviver a 2026. E o caminho mais curto para o insucesso
neste objetivo, nesse plano político, seria promover uma guinada do partido com a volta do José Dirceu à presidência. Seria um erro primário. Acho até que a hipótese de o José Dirceu virar presidente do PT hoje, ela é muito remota. Evidentemente, o Partido dos Trabalhadores é uma legenda com muitas subdivisões, mas existe um grupo majoritário liderado pelo Lula, e esse grupo majoritário consegue manter sob seu controle a legenda, administrando essas divergências internas. E o único líder capaz de unir essas tendências todas é o Lula, que é no partido quem tem voto. Né? E o Lula já decidiu que deve presidir o Partido dos Trabalhadores uma pessoa que tenha discernimento para compreender as mudanças ideológicas que a sociedade brasileira vem enfrentando. E ele tem uma tendência a colocar no comando do partido o Edinho Silva, que já foi ministro, inclusive controlou essa área da Secretaria de Comunicação da Presidência. É uma pessoa que tem um discurso muito ajustado a essa realidade. Ele falou conosco aqui, como você lembrou, Fabiola, nas pegadas da eleição municipal, e ele fazia essa leitura de que o partido precisa enxergar o que aconteceu nas urnas municipais. Né? E o que aconteceu foi uma derrota da esquerda. Né? Houve uma derrota da extrema-direita também. O Bolsonaro, onde ele apostou, onde ele divergiu do PL para fazer apostas pessoais, ele perdeu. E houve também uma derrota clara da esquerda. O eleitor fez uma opção pelo centro, os partidos do centro, mesmo esse centro estatisnado pela imagem do centrão, esses partidos prevaleceram nas urnas. Né? E o PT precisa enxergar essa realidade. E a ascensão do José Dirceu ao comando do PT seria um erro, porque o Dirceu não seria um presidente do PT, ele seria um problema para o PT. Ele seria matéria-prima para que a oposição atacasse o PT. Seria matéria-prima para que a oposição ressuscitasse todo aquele caldo que levou à vitória do Bolsonaro lá atrás, em 2018. Porque as sentenças contra o José Dirceu foram anuladas no Superior Tribunal de Justiça, porque o Gilmar Mendes, num movimento que orna com o que vem acontecendo nos últimos anos no Supremo Tribunal Federal, ele decidiu anular todas as sentenças que havia contra o ministro-chefe do governo Lula, o primeiro governo Lula, que era o Zé Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil. Então ele anulou todas as sentenças e, evidentemente, deixou para o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, perdão, a tarefa de decidir se aqueles processos, a despeito das anulações promovidas pelo Gilmar Mendes, porque relacionadas lá com a Força-Tarefa de Curitiba, se os processos sobreviveriam a essas anulações feitas ali na canetada pelo Gilmar Mendes, e ainda nem foram submetidas ao plenário do Supremo. Mas o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, com essa decisão do Gilmar Mendes, os processos deveriam ser enterrados. Enterraram-se os processos, mas não se enterraram aos fatos que antecedem a fama do José Dirceu. Então seria um erro grosseiro do PT a essa altura colocar um problema desse tamanho, essa imagem negativa, na sua presidência. Então acho que o PT não vai cometer esse erro, Fabiola, porque o líder maior do partido já enxergou que um erro como esse seria primário. Não é? Ele não vai cometer, porque o Lula sabe que a sua ascensão não apagou os problemas. Ele venceu a presidência por uma pequeníssima margem de 1,8 ponto percentual. Né? Então, quase passou raspando na trave. Foi uma vitória que contou com a contribuição de um pedaço do eleitorado que votou no Lula, não porque gosta do Lula, mas porque queria se livrar do Bolsonaro. E o Lula sabe, para reter este eleitor, uma parte ele já inclusive perdeu, para trazer de volta o que ele já perdeu e para adicionar votos conservadores ao seu cesto, e disso depende a reeleição lá em 2026, ele precisa se entender com
com um pedaço conservador da sociedade brasileira. E ele não se entenderia bem com esse eleitorado se o PT colocasse na sua presidência o José Dirceu. Esse erro primário acho que o Lula não vai cometer não, Fabíola. Muita gente comentando aqui junto com vocês. A Márcia no nosso YouTube, no chat, ela diz: o PT já era sem o Dirceu, não está indo bem, tem muitas críticas. Imagina com a volta dele, é o que ela diz aqui no comentário. O Zé também manda uma mensagem, o Alves aqui, Zé Alves, ele diz: o mundo não gira, capota. Quem fala essa frase muito é o Sakamoto. Aí ele fala: José Dirceu de volta, kkkk, isso só pode ser uma piada, não podem estar falando sério. É impressionante aqui não vem muita gente dando apoio a essa possibilidade. Importante dizer que até na reportagem ali, que está na coluna da Mônica Bergamo, o próprio Dirceu diz que ele não tem esse objetivo, mas há muita informação dos bastidores e eles realmente estão querendo trazer mais visibilidade para o comando do partido, que hoje está nas mãos de Gleisi Hoffmann, que inclusive recentemente foi testada numa pesquisa à presidência, ela que é muito atacada nas redes sociais, né? A imagem da Gleisi é bem atacada e ela numa pesquisa aí como uma possibilidade de ser a sucessora de Lula, ela aparece bem atrás das pesquisas, com uma intenção de voto de 8%. Algumas pessoas também estão comentando isso por aqui. Bom, vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV e a gente volta em instantes para falar sobre a decisão de Alexandre de Moraes, que será tomada a respeito de Bolsonaro. Ele vai ou não vai para os Estados Unidos? Esse é um dos assuntos, hein, Thales? Bolsonaro vai ou não ser liberado para ir aos Estados Unidos? Esse é um assunto que também dominou o final de semana.